Estamos vivos e ao vivo mais uma vez trazendo conteúdo de relevância para você neste canal que não é só nosso, é seu também, porque a gente já entende que você já é de casa, exatamente, Dynamos Podcast. Estamos aí no Spotify, em várias outras plataformas, mas também aqui no YouTube, ó. Já começa nos ajudando e ajudando muitas outras pessoas. Curte aí, se inscreve, compartilha. Isso, compartilha não só esse vídeo, mas compartilha o canal aí pra galera que você conhece. Porque aqui a gente traz histórias inspiradoras, traz gente de Brasília para o Brasil conhecer tanta gente que constrói, né? Ajuda a construir nossa cidade e com certeza vai ser inspiração para você. Aqui também a gente traz, como hoje, conteúdo para partilhar com você. Sabe aquele bate-papo que você consegue participar? Sabe que você está na mesinha lá em casa, está no barzinho aí conversando com a galera? Pois é assim que a gente quer fazer. E a gente acredita que faz, porque se você está aí, é porque você também tem conteúdo, pode acrescentar, pode enriquecer nosso bate-papo. Pois então, ó, participa, escreve aí nos comentários, deixa seu comentário falando para nós sua dúvida, sua pergunta, sua participação e escreve. Tenho certeza que o Fabrício vai olhar todos, como eu também, nós vamos comentar. É verdade, a gente vai comentar. Verdade. Porque se você ficou ligado no último episódio, nós falamos sobre tempo para si. Esse aqui é um projeto que a gente dedica nosso tempo, porque isso nos enriquece. Essa partilha de conteúdo, partilha de conhecimento nos enriquece. E saber que você está aí também nos prestigiando, dando audiência para nós, cara, isso aqui aí sim faz sentido pra gente. Então é claro que a gente vai colocar tempo, vai investir tempo respondendo o seu comentário. Beleza? Então a gente espera a sua participação. Hoje de olho aí, né? Nos outros vídeos passados a gente compartilhou algumas ferramentas, então fica de olho nisso. A gente vai deixar essas ferramentas aí. Legal. Se você puder, dá uma olhadinha nos vídeos, vê que ferramentas são essas, fica de olho, porque sempre a gente está dando uma dica, uma orientação e alguma ferramenta vai sair em algum vídeo, em algum momento para poder te ajudar. Legal, bacana. Bom falar isso, porque isso nos diferencia também, né? Claro, com certeza. Isso traz um diferencial, porque a gente traz sempre alguma coisa para você, para usar no seu dia a dia. E aí fica de olho na descrição dos vídeos, que a gente vai colocar aí também o nosso link das plataformas todas de onde a gente está. Isso. Além de Spotify, além de Google, além de outras mais, fica de olho porque a gente está em várias plataformas, a gente está expandindo isso para você ter acesso aí, não só aqui no YouTube, mas também em outras plataformas que talvez sejam mais acessíveis a você. Isso aí, dando seguimento a essa série, né, de autoconhecimento, a gente veio falando sobre quem é você, a importância de se conhecer. A gente falou também no episódio anterior sobre dedicar tempo a si, a importância de saber gerenciar o tempo. E agora nós vamos falar de uma coisa que é muito cara para nós, é muito querida para nós. Eu acredito que para você também, entendeu? Então, e por quê? Porque tudo isso está interligado, né? Está interligado. Certeza. Falar de família também é algo bacana, não é? Por quê? Porque a gente também, é um lugar onde a gente cresce, querendo ou não, a gente acaba crescendo também dentro da família, né? É onde tudo isso se fomenta, né? A gente falou de tempo, a gente falou de dedicação a si mesmo, a gente falou, né, dessa questão se conhecer, do autoconhecimento. Então isso tudo está ligado com o ambiente familiar. Eu acho que o ambiente familiar saudável proporciona isso, né? Proporciona esse autoconhecimento, proporciona também uma dedicação a si mesmo, uma valorização de si mesmo. Então, nada mais propício do que a gente fechar o ano, já que a gente está chegando já em 2022. Então você vai estar aí com a gente nessa virada do ano. Fique atento, né? No mês de janeiro a gente tem muita novidade. Mas é bom a gente fechar esse ano como é de costume de nós aqui ocidentais. A gente termina o ano fazendo um encontro familiar, uma reflexão pessoal. E a gente vai falar então desse momento, né, da importância desse núcleo familiar de cada um de nós e do que esse núcleo familiar saudável pode proporcionar pra gente. Então, você que é um jovem casal, né, casou agora, está formando sua família, você precisa entender a importância disso que aconteceu com você. Você se juntou com alguém, você está construindo uma nova família. O que é isso, né? E a importância disso para os futuros filhos, quem sabe? E para você que já tem, né,
ou que ainda tem, você que é um pouquinho mais velho, mas ainda desfruta da presença do seu pai, da sua mãe, enfim, desse núcleo familiar que você pode desfrutar no fim de ano, que você pode desfrutar nesse momento de festas. Então, a gente vai aqui discutir um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente preservar harmonicamente e saudavelmente esse núcleo familiar e o que ele pode representar para a sua vida. Show. E a gente está aqui, não é fazendo um juízo de valor, não. Cada um dá sentido àquilo que acredita ser prioridade para a sua vida. Nós falamos isso no episódio anterior, né? Então, assim, dê importância àquilo que é prioridade. Família para nós é algo que é prioridade e a gente traz aqui insights sobre isso, reflexões sobre isso, para você, se faz sentido para você, cara, legal. Pega isso, traz para sua vida, pratica, porque isso é sabedoria. E eu tenho certeza, você que é pai, mãe, tem filhos, você que é filho, tem pais aí ainda e tal, você pode compartilhar isso e viver uma vida diferente. Se até hoje você vivia uma vida sem o que a gente vai trazer aqui, sem alguns insights, longe de nós trazer para você algo que, você tem que fazer isso. Não, mas se o que está aqui servir para a sua vida, cara, coloca isso em prática. Eu tenho certeza que a sua vida, a vida da sua família e de muitos que estão à volta, pode ser transformada. E olha, nunca se falou tanto de família em termos de importância como agora nesses 2 anos, não foi, Fabrício? Não sei se você percebeu, mas eu percebi isso, cara. A gente vai vendo assuntos, vai vendo TV, eu vejo muito pouco, mas filmes, documentários, se tratou muito mais isso. Por incrível que pareça, você pode não perceber. Falar, não vi isso, eu vi... Claro, se falou muito de temas polêmicos, mas por conta do tema polêmico, em contraposição, no outro extremo para contrapor isso, se falou de família. Não é verdade? Porque a pandemia nos distanciou, né? Além de outras coisas, muita gente perdeu entes queridos, muita gente perdeu sua família, filhos, pai, enfim. E começou a dar uma importância ainda maior, porque viu que algo tão minúsculo, imperceptível, né, pode destruir, né, a vida da gente, né? Não só a economia como fez, não só a vida de uma cidade, mas também a família. E destruiu, né? E aí a gente começa a dar uma importância diferente para isso, começa a olhar, ter uma percepção diferente. É o que a gente traz aqui para você. Comece a olhar, comece a ter uma percepção diferente daquilo que está à sua volta, sobretudo o que está à sua volta mais próximo, que é a sua família. Não é isso? Não foi tenso, cara, esse momento? Foi muito tenso. 2 anos, a gente ainda está vivendo isso, né? A gente está no finalzinho disso. Graças a Deus. Se Deus quiser, embora variantes surgindo e tal, mas eu acredito que são sustos que a gente vai passar, mas a gente vai vencer isso, a gente tem fé nisso. E se Deus quiser, 2022 vai ser bem diferente. Mas a gente percebe que durante a pandemia, uma coisa que ficou muito evidente, né, é o quão a gente está bem ou mal estruturado dentro desse núcleo familiar. Então, se evidenciou a importância da família, porque é para onde, entre aspas, a gente apenas voltava. A gente saía para a vida, estudar, trabalhar, enfim, viver, e no final do dia a gente voltava. Então, era pouco o tempo em que a gente estava junto, no mesmo ambiente, compartilhando a vida, enfim. Mas a partir da pandemia a gente teve que lidar com mais tempo juntos. E aí a gente começou a perceber que muitas famílias não se conheciam. Teve isso também, é verdade. Pais que não conheciam os próprios filhos. Casais, né, cara? Casais que não se conheciam. Então a relação era muito mais quase que um mero compromisso de estar dentro do mesmo ambiente, da mesma casa. Mas isso se evidenciou durante a pandemia, e aquilo que era saudável antes da pandemia, as famílias que já eram saudáveis, tiveram um tempo excelente durante a pandemia. Eu mesmo desfrutei demais dos meus filhos, da minha esposa. Adorei esse momento, né? De ficar em casa com eles. A gente curtiu pra caramba. Né? A gente fazia as nossas brincadeiras, a gente fazia a nossa sessão de cinema, a gente fazia a nossa hora do estudo, a gente fazia tudo. A gente, enfim, resumiu toda a nossa história que estava fora do seio familiar, passou a ser ali na sala de casa, na cozinha e nos nossos quartos. Ou seja, a vida profissional, a vida de estudante,
a vida, né, de marido, mulher e de profissional, tudo ali, junto, no mesmo ambiente. Então, se já era saudável, beleza, tá tudo certo. Nada vai mudar, a gente vai mudar a rotina. Mas o relacionamento continua legal, continua bacana, a gente se resolve. Mas e os casais que não estavam bem? E os pais que não estavam muito bem com seus filhos? Poxa, vai estar junto agora, vai ter que resolver. E se não resolver, vai dar M. Vai dar M. Vai dar merda. Vai dar M. Então, cara, ficou muito evidente, né? A importância que a família tem. Primeiro, pelo fato de ser o nosso porto seguro. Eu acho que a gente precisa entender isso. Eu acho que a gente precisa partir desse pressuposto. Pode acontecer o que for, você acaba voltando, né? Acaba. Porto seguro. Exatamente. Né, cara, é o nosso cais. A gente pode viajar o mundo, a gente pode, sei lá, fazer o que a gente quiser da vida. Mas o lugar para onde a gente volta é a nossa casa. Verdade, é verdade. Então, se lá tá legal, cara, a gente pode fazer o que a gente quiser. É como, fazendo uma comparação bem esdrúxula mesmo, não tem aqueles pets que a gente bota numa cordinha e aquelas cordinhas quase que infinitas, né? Sim. E a gente deixa solto. Porque ali é um ponto de segurança, uma âncora. É como se, né, literalmente, o barco preso no mar, ele está preso pela âncora, mas ele está ali balançando, né, seguindo as ondas do mar. Então, indiretamente, ele tá solto, está livre, mas ancorado. Isso dá segurança pra gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que pra gente ser qualquer coisa do lado de fora de casa, a gente precisa estar bem ancorado na família. A gente precisa estar com essa cordinha ali, porque é isso que nos dá segurança. Quer dizer, pode dar até errado lá, mas se der errado lá, eu volto pra cá e tá tudo certo. Eu tenho esse seio familiar que me abraça e que me acolhe e diz assim, cara, deu errado, a gente se recompõe e você tenta de novo. E tenta de novo. E tenta de novo, não tem problema, não tem medo de errar, vai. É basicamente esse papel que eu acho que é fundamental da família. É dizer para todo mundo que faz parte desse núcleo familiar, é dizer, pode ir. Jander, confio em você. Você estudou, se formou, tá com desafio lá profissional, tá com desafio, sei lá, quer inventar, quer criar, como a gente aqui no podcast, criou o canal, beleza, quer fazer, faz. Por quê? A gente tem a segurança. Pô, se der errado, cara, minha família tá lá. Eu volto pra casa tranquilo. Como a gente sabe que isso aqui vai dar certo, a gente vai com um gás ainda maior. Então veja que maravilha que é, né? Você ter gente do teu lado que te dá segurança para se der errado, você volta tranquilo, amortece a queda e tá tudo certo e você revigora e vai de novo. E também, se der certo, é uma galera que tá na torcida. É aquela galera que quando você fizer o gol vai gritar, vai soltar fogos, vai dizer, cara, que golaço. Então, seja também esse cara, né? Porque a gente precisa dessa torcida, a gente precisa desse colchão, desse amortecedor. Mas tem as outras pessoas que estão do lado da gente que também precisam isso da nossa parte. Então, sempre analise dos dois ângulos. Sempre analise que você é essa parte integrante da família que pode ser o que vai enfrentar o desafio, mas você também pode ser o pai ou a mãe que, por exemplo, está amparando um filho ao desafio dele. E você tem que dizer para o teu filho, vai, cara. Vai, tudo que você quiser ser, você vai poder ser. O teu pai segura a onda. Mas vai, não tenha medo. Por quê? Porque a tua família precisa ser esse porto seguro. Se já é, bacana para você. Se não é ainda, o nosso desafio aqui é chamar a atenção para você. Você não vai conseguir conquistar nada na tua vida se você não tiver essa âncora, se você não tiver esse colchão. Porque muita coisa vai dar errado no caminho. A gente não vive só de vitórias. A gente não vive apenas de êxitos. A gente vive de derrotas. Agora, na derrota, a família é o seio principal para amortecer essa queda.
Claro, a gente está falando aqui da família que deu certo e tal. Por exceção, a gente tem famílias disfuncionais, a gente reconhece que há algumas famílias que têm suas dificuldades, a gente tem gerações conflituosas. Mas a gente está falando, partindo do pressuposto de que existe ali minimamente uma estrutura familiar. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você, não destrua isso, fortaleça isso, desenvolva isso. E se você não teve a oportunidade de ter isso, então seja você a partir de agora, para os teus filhos e para a geração que você está gerando, para a família que você está criando. Então não carregue consigo as falhas dos teus pais, as falhas do teu seio familiar, se houve. Porque isso também pode te impedir de seguir adiante. Mas se houve esse problema e se você se sente inseguro, pelo menos faça essa insegurança acabar em você e proporcione para os teus filhos a melhor experiência que eles podem ter na vida. É isso aí. Ou você vai levar essa experiência que foi ruim para você para os teus filhos, para os netos, bisnetos, e aí vai. Porque um padrão vai acabar se repetindo. Então, cara, tudo bem, você vai falar aí, Fabrício, pô, Janderson, eu não tive essa família que vocês estão falando. A minha deu errado, meus pais se separaram, cara, meu pai era isso, era aquilo. Cara, a gente não tá focando o problema, o ponto que talvez seja ruim, não é isso. A gente quer mostrar para você que há esperança. E a esperança está onde? Em você. Você pode fazer diferente, entende? Quando você entende que todo ferido vai ferir, você fala assim, cara, peraí, então todo curado pode curar. Então eu tenho que buscar ajuda. Olha aí, ó, já vamos soletrar no episódio anterior, né? Busque ajuda. Não tem problema nenhum, cara. Reconheça suas fraquezas, reconheça aquilo que você pode melhorar. E se você não consegue sozinho, busque ajuda. Busque ajuda para quê? Para você ser uma pessoa que cure. Porque não é porque você não foi ferido que você tem que ferir outras gerações ou outras pessoas. E aí o que o Fabrício falou é muito legal, para que você faça diferença na vida das pessoas, para que você possa impactar, transformar a vida das pessoas. Você pode romper esse padrão. Exatamente. Você pode romper. Basta o quê? Ter a consciência. Porque se você não tinha essa consciência, nós estamos aqui justamente para isso. Talvez uma frase, uma palavra que você ouve aqui no podcast, no Dynamos, seja ouvindo, seja assistindo aqui no YouTube, uma palavra, uma frase, cara, pode despertar você para isso. Você entende o valor que isso tem? Entende que isso aqui não aconteceria se você não estivesse aqui com a gente? Talvez o impacto que isso vai gerar na sua vida seja tão grande que quem vai agradecer são seus netos até. Entende? Cara, isso é muito forte. É isso que a gente quer trazer para você. A importância não só da família, mas o impacto que ela causa na vida de outras pessoas, na vida de gerações, cara. E aí eu vou repetir isso, porque eu tenho certeza que tem gente aí que assiste e fala assim, mas eu não tive essa família que vocês estão falando, tá? Não é tudo perfeito assim, cara. Realmente não era. Nessa época de pandemia, por exemplo, pra você ter ideia, nessa época de pandemia, cara, me parece que aumentou em 43% o número de divórcios. Por quê? Porque é o que você falou, né? As pessoas passaram a se conhecer mais. Olha só que legal, a maturidade, né, e a autoconsciência traz o quê? Cara, estamos vivendo um momento desafiador, vamos fazer disso uma limonada, desse limão? Claro. Cara, aí o quê? Ficou mais perto dos filhos, brincou, interagiu, tal. O que acontecia com a galera que não tem essa maturidade, que não conhece, não sabe quem é, não sabe, não revê suas prioridades, tudo que a gente vem falando. Olha só, se você tá meio perdido, só fazer um parênteses, você tá meio perdido, vai lá nos vídeos anteriores, assiste lá para você entender. Tudo tá conectado, né? Então, chega no momento agora de pandemia que você é obrigado a estar convivendo, né? 24 horas com a pessoa, você começa a perceber as diferenças. E aquilo é tão gritante, né, que as pessoas acabam se desentendendo. Então o número de divórcios aumentou nessa pandemia. Mas isso não é só responsabilidade do outro, é sua também. Minha também, quando eu não sei quem eu sou. Quando eu não redefino ou defino de fato minhas prioridades. Então é responsabilidade minha, porque tudo que diz respeito a mim, tudo que eu decido para mim, impacta na vida dos outros. Então quando nós chegamos aqui, nós nos conhecemos lá atrás, né? Ele me fez o convite para estar aqui e tal, eu decidi estar aqui,
isso impacta na vida dele, na vida de outros que estão aqui e na sua talvez. Né? Então toda decisão vai trazer um impacto na sua e na vida dos outros. E com a família não é diferente. Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas que vão formar família, cara, eu formei a minha muito, muito cedo. E eu confesso, não deu certo meu casamento. Mas eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, eu não tinha orientação, brother. Eu não tive orientação. Ninguém chegou para mim e falou, cara, ó, faz isso, faz aquilo, calma, não sei o quê. Não, sabe? Então a gente vai, enfrenta com pouca maturidade, enfrenta algo tão importante e ele não dá certo. Claro, tive a oportunidade de reconstruir isso. Estou tendo a oportunidade de reconstruir. Então, assim, e está sendo maravilhoso. Por quê? Porque agora eu me conheço. Agora eu sei o que é prioridade. Agora realmente eu dou tempo para aquilo que é importante. Né? Então, assim, e aí eu entendo o papel da família, como é transformador e como exerce um impacto gigante na sociedade. Já, você falou da tua experiência particular, eu acho que falta isso mesmo. Amparo, ajuda, né? Os casais que se casam muito cedo, ainda imaturos, precisam de ajuda. Precisa. É um choque de realidade muito grande, né? Saída ali da adolescência e chegar na primeira fase adulta e já casar e tudo. É radical essa mudança. É muito, cara. Então, eu, por exemplo, também casei muito cedo. Mas eu costumo dizer que eu já nasci velho. Então já nasci ancião. Velho não, cara. Depois eu compartilho com vocês. É vintage. Velho é mais vintage, elegante, né? É 30 já. É 30 já. É 30 já. Eu cheguei 40 já. Mas deixa... depois eu quero compartilhar com vocês, com mais tempo, né, no ano que vem, um pouquinho das nossas vidas. A gente vai ter esse tempo para falar um pouquinho das nossas vidas pessoais, mas falando a respeito do casamento, eu já com 20 anos, eu já me considerava um cara já vintage, né? Ela tinha 20 então, assim, vintage, pô. Mas é porque eu amadureci muito cedo, forçadamente, né? Por uma série de circunstâncias que depois eu compartilho com vocês. Isso é legal. Mas veja bem, quando eu casei, a minha esposa era muito mais jovem e quando a gente decidiu casar, a gente conversando, sabendo já e tendo consciência do que era aquilo e do que aquilo impactaria na gente, da dificuldade que a gente ia enfrentar com aquilo. A gente tinha toda a consciência disso. Mas a gente chegou e a gente tomou uma decisão, juntos. A gente sentou, olhou um no olho do outro e falou assim, a gente não vai tentar não. Porque não tem esse papo aí dos casais? Tem, a gente vai tentar, vamos tentar. Se não der certo, se não der certo. Exatamente. Eu não usei essa expressão quando eu casei. Muito eu bom, cheguei pra minha esposa e falei assim, não, a gente vai tentar não. A gente vai conseguir. Porque a gente não foi com uma intenção de começar algo que podia acabar. Não. Quando você já entra a gente assim, foi né? para uma relação que a gente ia convergir para dar certo. Isso aí. E aí, claro, quando você vai com essa maturidade para a relação, você vai inteiro com a intenção de, cara, eu vou ceder aonde eu tiver que ceder. Não vou bater de frente. Eu vou harmonizar o ambiente, eu vou harmonizar a minha vida com ela. E vice-versa. Então, se os dois estão bem intencionados nessa hora, cara, a gente enfrenta o mundo, a gente enfrenta as dificuldades, elas virão. Mas a gente está disposto a passar por cima disso e se reinventar junto e transformar essa relação como é. Eu não sou o mesmo de quando eu casei, muito jovem. Eu não sou o mesmo. Minha esposa também não é mesmo. Nós amadurecemos e crescemos juntos. Isso é verdade. Amadurecemos essa relação. Para o outro isso, né? E os filhos vieram e aí amadureceu mais ainda, aprendemos com eles até hoje. Nós crescemos também como pessoa através dos nossos filhos. Então, uma relação familiar precisa ter essa boa disposição. Intencionalidade, né, cara? Intencionalidade. Seja intencional. Cara, não adianta. Vai ter diferenças. Sempre. Vai ter diferenças. São
pessoas completamente diferentes. Eu tenho 3 filhos. São completamente diferentes um do outro. A minha esposa são muito... 3 filhos que te ensinam de forma demais. diferente, né? Exato. É isso, quando você dá sentido pra coisa diferente, cara. Então, e a minha esposa também é completamente diferente de mim. Tem gostos completamente diferentes. Mas o que a gente faz com isso tudo? É tudo muito diferente. Mas tá todo mundo debaixo do mesmo teto. Como é que a gente vive? Como é que a gente convive? Como é que dá certo? E como a gente faz isso ser um show de bola? Cara, com muita paciência, muita tolerância e com muito amor. E aí quando a gente fala de amor, não é amor lúdico nesse sentido romântico. Poético. Não, cara. É decisão. É uma decisão de amar. Sabe, é ser tolerante com o outro. É dar espaço. A gente falou, eu falei isso pra vocês, né? A gente precisa dar espaço para o outro ser quem ele é. A gente precisa ser quem a gente é. Esse seio familiar é o lugar mais saudável do mundo para você ser quem você é. Sem reservas. É o ambiente mais seguro para você se jogar e ser quem você é. Não tem pessoa que possa te conhecer melhor do que a sua esposa. Ou seu marido. Não tem. Porque, cara, você dorme com ele. Você dorme com ela. Você, sabe, você fica doente, você tá saudável. Se você tá enjoado, se você tá de mau humor, ou se você tá bem humorado. O que é que te alegra, o que te entristece, o que te deixa mal. Na hora que alguém, né? Quem é que sabe dessas coisas todas? É a tua esposa, teu esposo. São os teus filhos. Se alguém pode dizer quem é você, é verdade. É eles. Eu costumo até brincar, né? Se você quer saber se você é o que você é mesmo, né? Tal, se você tem uma pergunta para sua esposa, você pergunta pra ela sabe muito bem quem é você, né, cara? Então, e a gente vê isso. E aí, cara, é aí que a gente vê a graça da família, desse seio familiar. Porque é justamente ali onde a gente pode se jogar na vida e sem reservas e ser quem a gente é. É onde a gente se apresenta. É onde a gente se mostra sem máscara. Sem cera. Sincero. Então é ali. É no seio familiar. E aí, cara, tem lugar para você se sentir mais seguro do que a casa? Né? Tem lugar mais seguro para você dar segurança à sua família, aos seus filhos, sua esposa, do que o seu colo, o seu ambiente, o seu peito, a sua palavra. Então você precisa ser esse cara. Você precisa ser essa mulher. Então se você construiu isso, você pode ter certeza. Você está fomentando aí filhos e filhas que vão mudar o mundo. Tem tudo para mudar. Tem tudo para ser pessoas relevantes. Pessoas com personalidade, pessoas, né, que tenham os seus dons valorizados, porque você é esse cara que diz assim, vai lá, né? Então, quer dizer, essa relação íntima da família pode ser extremamente prazerosa e enriquecedora quando a gente se dispõe a vivenciar esse dia a dia familiar com essa intenção. Porque não pense você que é sorte. Não, é intenção. Existe um propósito, existe uma intenção, existe um querer. Existe ali um burilar. Você vai e se esforça todo dia para ser uma pessoa melhor para aqueles que estão ali do seu lado. E você tem retorno disso. Porque não tenha dúvidas, não tem coisa melhor do que chegar no final do dia você receber um abraço de um filho, um abraço da esposa e ouvir aquele eu te amo. Sincero, honesto. Então esse fim de ano tá aí uma grande oportunidade para você que, sei lá, por algum motivo teve suas diferenças. Resolva essas diferenças. Resolva esses conflitos. Peça perdão. Reconcilie-se. Volte a ter convívio com as pessoas que são do teu sangue, pessoas próximas de você. Que às vezes foi por besteira, por bobagem. Geralmente é.
Então, faça isso, reconcilie-se, porque com certeza todo mundo vai sair ganhando. Aí a gente está falando não só dessa relação que vai ser restabelecida, que vai ser bom para os dois, mas, cara, o tanto de gente ao redor que vai se alegrar com isso. Eu vivi uma experiência familiar das mais impactantes experiências que eu já tive na vida. Sério. Eu tenho uma experiência espiritual, eu tenho uma experiência, né, como um mentor espiritual. A gente também lá na frente vai comentar um pouquinho sobre isso e de como a gente vai poder ajudar você nesse sentido, que é uma das facetas que a gente se dispôs aqui a ajudar você no nível espiritual, que é uma experiência para quem teve impactante e realmente é uma virada de página na vida. Mas eu posso comparar essa experiência a uma experiência familiar que eu tive e que tem a ver com perdão. Estou falando aqui de reconciliação e me sinto completamente à vontade de compartilhar com vocês essa história. Eu tive avós que viveram uma experiência assim traumatizante para a família. Minha avó ficou doente com câncer e meu avô traiu a minha avó, foi viver com uma outra mulher, acabou abandonando a minha avó ainda doente. Isso gerou um trauma familiar. Todos os meus tios, filhos dessa relação, ficaram extremamente magoados com meu avô. Minha avó chegou a falecer e os filhos não perdoaram o pai, meu avô. Isso perdurou durante muito tempo. Durante a vida, alguns se reconciliaram com ele, mas depois de já idoso, meu avô não tinha um perdão de um dos filhos, o mais velho, que foi o que mais se ressentiu da situação. E eu lembro que meu avô já estava doente, tinha feito cirurgia e tudo, veio, né, da cidade onde ele morava passar um tempo com a gente, e era fim de ano. A gente resolveu então fazer uma festa, reunir a família toda novamente, netos, sobrinhos, filhos, enfim, a turma toda que foi, digamos assim, gerada a partir dele. Sim. Todos os filhos, todos os netos, bisnetos, enfim, todo mundo. A gente conseguiu reunir todo mundo, mas faltava um. Faltava esse tio. A gente não ia forçar a barra, a gente não ia conhecedor da personalidade Sim. do meu tio, enfim. A gente não ia forçar a barra, mas a gente fez o convite. E é curioso porque a gente fez essa reunião familiar na casa onde os dois viveram e a família cresceu. Essa casa existe até hoje. Tinha uma ligação emocional muito grande, né? Tinha. Fizemos na mesma sala. Era o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente, é a mesma casa, a mesma sala. A gente fez um amigo oculto, fizemos um almoço e tal. A minha filha faz aniversário em dezembro, no dia 25 de dezembro, no Natal. Então, além disso, festejando o aniversário dela. Foi uma festa, mas vez ou outra você via meu avô encostado ali e ele soltava. Mas falta um. Tá tudo muito lindo, tá maravilhoso. Olha, tá bacana, tá 10, mas falta um filho. E a gente não podia fazer nada. A gente não podia forçar uma situação. Mas a gente fica ali, né, com o coraçãozinho torcendo e tal. E, enfim, cara, a gente mandou mensagem, os tios no WhatsApp, celular. E aí ele não respondeu.
A gente foi pro almoço, fizemos ali a comemoração, cantamos parabéns pro meu filho. E de repente, do nada, assim, pum! Quem é que chega no portão? Meu tio. Chegou com a esposa, disse que não ia entrar, eu fui do lado de fora, eu fui recebê-lo, cumprimentei. Aí meus outros tios viram, foram lá fora, e ele falou, ó, vim aqui porque é Natal e tal, vim cumprimentar vocês e tal, mas eu nem vou entrar, já tô saindo. Já vim de moto justamente porque eu tô com pressa, eu só passei para dar um oi para vocês, eu não vou nem entrar. Não, beleza, tá aí. Vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando um, vai chegando outro. E ele vai ficando. Aí chega sobrinho, tal, tal e tal. E de repente quem é que sai no portão? Meu avô. Ficou um momento de uma tensão assim, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Podia rolar uma baita de uma briga ali no meio da rua. O meu tio tem uma personalidade, né, forte, meu avô também não fica atrás. Mas o meu avô estava muito sensível, assim, muito disposto a pedir perdão, a se reconciliar com aquele filho. Já, todos os filhos reconciliados, a família toda ali, um momento de festa. Não tinha clima para briga. E aí meu tio titubeia um pouquinho e de repente não aguenta, desaba e dá aquele abraço. Foi um momento emocionante. E ali eles se perdoam, se abraçam e de repente meu tio entra na casa. Aí vem a esposa, vem todo mundo e aí já não faltava mais ninguém. Cara, eu confesso a você, não teve um momento pessoal mais importante para mim enquanto integrante dessa família do que esse momento. Porque para mim aquilo significou uma ruptura num desgaste familiar que durava décadas. Você imagina o que é isso? Ser trazido décadas no meio familiar, onde aquele clima era constante. Isso adoecia a gente. Então, chega um determinado dia que aprove Deus, sabe lá, fazer esse momento acontecer. E reconciliados, restaurado aquele seio familiar, restaurado aqueles dois homens, aqueles dois corações. Meses depois, meu avô veio a falecer. Mas ele dizia, já depois de reconciliado, que ele já não queria mais nada. Porque já tinha tudo. Ele já tinha o perdão dos filhos. Ele reconhecia o erro, pediu perdão a respeito do erro que cometeu, reconheceu ele. Mas teve tempo de reconciliar com seus filhos. E aquilo deu um certo descanso para a alma. E com certeza não existe vida mais leve e com mais força para desempenhar seus papéis na vida do que uma vida reconciliada, do que uma vida que realmente consegue viver esse seio familiar na sua inteireza. Então, eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque eu sinto que a gente precisa resgatar essa sensibilidade da importância de estar junto. A nossa família está junto. Então, sei lá, a quantos quilômetros sua família está distante de você. Faça um esforço, tira uns dias de férias, vai lá. Passa esse final de ano com eles. Se você tem anos que não vê. Esse ano, né? Porque claro, tá tudo voltando. Ano passado eu tenho certeza que muita gente não celebrou o Natal, não teve um momento de ficar junto. Pois é, agora com quase 80% da população esse ano, com vacinada. certeza. Cara, faz esse esforço.
faz esse esforço, volta lá naquela casa, volta lá naquele parente, volta lá naquele avô, naquele pai, naquela mãe. Se há alguma dificuldade, volta lá naquele irmão. Porque a gente é isso, cara. E se a gente consegue fazer isso, pode ter certeza, a gente tem gás para muita coisa depois disso. Porque isso rouba a nossa energia. É verdade. Isso desgasta a gente caminha. Parece que a gente está caminhando. Não tem aquele exercício físico que os caras fazem no futebol? O cara bota um elástico, né? E tá o outro está correndo e um puxando para trás. É. A vida parece assim. É. Quando a gente não está reconciliado com a família. A gente pode caminhar léguas, tentar fazer qualquer coisa na vida. Vai ter sempre alguém segurando ali, que é esse momento de reconciliação que não aconteceu. Você vai se sentir preso a esse passado. Então, cara, para ser bem sucedido na vida, resolva isso na sua família. E nós chegamos num momento propício a isso, né? Por isso que hoje esse episódio, ele é aí próximo do Natal, justamente porque é um momento. Se você estava esperando, tem gente que espera uma desculpa, né? Então, se você estava esperando, né? Não precisa, entenda isso. Ó, no episódio passado nós falamos sobre o tempo, o quanto é importante o tempo, né? Então a gente não tem tempo, a gente não é dono do tempo. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, né? E o Fabrício falou de algo que é importantíssimo, né? E eu vi assim, até emocionado, ele estava emocionado, está emocionado, porque a gente percebe o impacto que uma decisão tem, né? O impacto de estar junto, de celebrar junto, ainda mais quando você fala de família, porque família é a origem de tudo, é a essência de tudo, é o porto seguro, é onde, cara, inevitavelmente se acontecer alguma coisa, você vai voltar, entendeu? Mas, sobretudo, cara, uma arma que nós temos, uma ferramenta importantíssima, que é a questão do perdão, né? Como isso liberta, isso como isso fantástico. Rompe cadeias, como isso realmente impulsiona a gente. E mais do que isso, cara, eu costumo falar assim que o contrário do perdão é o orgulho. Né? O orgulho, cara, é o orgulho que te trava. E às vezes é isso, é abandonar isso. Abandonar o orgulho, abandonar, ser, como você falou, né? Sincera, né? Sincero. Né? E, cara, se colocar em favor do outro. Porque você não sabe, você vê um mês depois, né? Seu avô veio falecer, né? Já pensou se isso não acontece, cara? Cara, como é que você leva, como é que seu tio leva isso pro resto da vida, cara? Porque depois vem, né? Vem um remorso, fala, cara, por que eu fui orgulhoso e tal? Então, a gente está, claro, num contexto de família, mas isso serve para a sua vida. Se você tem alguém hoje e você sente que está desse jeito, patinando no mesmo lugar, é porque algo está te travando. E se revise sua vida. Talvez falta perdão. Talvez falta você abandonar o orgulho e procurar alguém agora. Sabe, alguém agora, você pode dar até um pause nesse vídeo. Cara, faz como aproveita esse momento. Aproveita, sabe? Passa um áudio, cara, a gente tá perto do Natal, esse é o momento. Fala, fulano, cara, como é que tá? Cara, desculpa aí, cara, quero encontrar você, te dar um abraço. Cara, esse é o momento. Vidas foram ceifadas, famílias foram destruídas nesse período de pandemia, 2 anos, cara. Você vai esperar mais o que para acontecer, para você viver esse momento junto da sua família, liberar perdão, quebrar o orgulho, esperar o que mais? Se isso não foi suficiente para você se reconciliar, o que mais vai ser? Ah, Janderson, Fabrício, cara, eu já falei, eu não tenho uma família estruturada, tá? Cara, você está tendo a oportunidade de, depois desse podcast, decidir, ser intencional na sua decisão e falar, cara, eu, igual o Fabrício fez, não vou tentar. Eu não vou tentar. Eu vou fazer a minha família dar certo. Eu vou ser intencional e vai dar certo. É isso, você está tendo a chance de reconstruir agora, de fazer dar certo. Tá? Tem maturidade para isso. Se não, tem maturidade para isso. Se não tem, lá. Busca ajuda. Busca ajuda. Cara, ajuda que não falta. Busca ajuda. Se você precisar, escreve aqui, ó, eu preciso de ajuda. A gente vai indicar pessoas e tal para te ajudar, cara. Com certeza. E aí, no episódio passado eu falei da minha mãe, lembram? Sim. Eu acho interessante agora, já falando de família, falar do meu pai. Porque pode ficar a impressão, né, de que fui abandonado pelo meu pai por causa do episódio passado que eu não comentei sobre ele. Mas é uma história também de reconciliação. Porque, veja, meus pais se separaram, eu tinha
2 anos de idade, então eu não sei o que é esse convívio, né? Entre meu pai e minha mãe eu não vi, não sei, era muito novo. Mas eu cresci até a minha adolescência com muita vontade de que eles se reconciliassem. Eu forjei alguns encontros até, mas não rolou a coisa. Eles já estavam noutra. Você viu de cupido, né? Eles já estavam noutra, mas assim, pra você ver a importância do que era a família pra mim já desde criança. Mas enfim, minha mãe viveu a vida dela, meu pai viveu a vida dele. Mas assim, eu precisava ter um tempo com o meu pai. Porque eu cresci sendo educado e cuidado pela minha mãe. E o meu pai tinha a família dele, mas era muito distante. Lá para os 9, 10 anos de idade, eu tomei a decisão de me reaproximar do meu pai por conta própria, de ir lá buscar, de vê-lo, de visitá-lo, de conviver com ele. E aí eu descobri uma pessoa fantástica, que eu não conhecia. E fui descobrir muitas coisas minhas nele. Olha que coisa louca, né? Porque assim, eu tinha uma personalidade, tinha uns gostos, eu era muito diferente da minha mãe. E eu não sabia de onde vinha aquilo. E aí de repente eu via meu pai fazer coisas. E eu admirava meu pai. Eu admiro meu pai até hoje. Meu pai ele é ambidestro. Cara, isso me fascinava, sei lá, meu pai sempre foi um consertador de coisas. Qualquer coisa que você colocar na mão dele, ele dá jeito. Sempre foi assim. Então meu pai é um cara de uma inteligência sagaz, assim, é um cara safo. Ele não precisa de ninguém ensinando ele. Ele pega ali, não, me dá aqui na mão, me dá uma semana, eu me viro ali, e tá tudo certo. Ele vai lá e resolve. E eu sempre admirei isso, meu pai. E eu tinha isso comigo. Ah, como é que funciona isso? Ah, não sei não, mas me dá aqui, deixa eu dar uma olhadinha. E aí eu me virava. Sempre fui de me virar sozinho com as coisas. E o meu pai tem essas habilidades também. Ele já é uma coisa mais braçal de trabalho, mas eu ficava admirado o cuidado como meu pai fazia as coisas, a inteligência para resolver as coisas. E essa habilidade que ele tem, chutava com as 2 pernas, escreve com as 2 pernas, usa ferramentas com as 2 mãos, escreve, né, com as 2 mãos. Então, quer dizer, é uma habilidade, cara, que eu nunca vi, assim, uma coisa de louco. Talvez se meu pai tivesse nascido em outra época, com outro tipo de educação, meu pai fosse um gênio, sei lá. Mas eu admiro isso até hoje. Meu pai, ele olha uma coisa, ele saca soluções, assim. Uma inteligência prática, assim, sagaz, entendeu? Eu admirava isso. E através disso, além disso tudo, sempre foi um cara muito ético, muito correto. Nunca na minha vida eu vi ninguém falar um A da integridade do meu pai. Nunca. Isso pra mim é admirável. O cara passar uma vida inteira e você não vê um vizinho, você não vê um cidadão, você não vê um parente, você não vê ninguém falar um lado. Pode até não gostar dele, mas não, um cara correto, um cara trabalhador, um cara ético, um cara responsável. Nunca, cara, eu nunca vi meu pai, né, dar uma fora assim. Isso era admirável pra mim. E aí eu me cobrei muito depois na adolescência, por isso que eu falo desse amadurecimento forçado, mas é por uma autoindução mesmo. Eu falei, cara, o meu pai é bom. Então eu sempre tive muito orgulho do meu pai, né? Sempre foi o grande modelo de homem para mim, assim, um grande exemplo. Então eu sempre me cobrei muito, porque se ele era o modelo e ele estava ali do meu lado, então eu já tinha colocado o sarrafo lá em cima, cara. Para eu chegar até lá, já era difícil, né? Então assim, esse modelo, esse exemplo paterno, me fez com que eu me cobrasse muito, desde cedo. Porque, pô, eu tenho que ser como meu pai, eu tenho que estar no mesmo nível. Pô, se ele é, eu também tenho que ser, eu sou filho dele. Então, cara, eu sempre me cobrei muito cedo.
muito cedo. Então, sei lá, no trabalho, na profissão, como eu fazia, eu sempre queria ser o cara, porque eu olhava pro meu pai fazer as coisas e falava, esse cara é bom demais. Eu tenho que ser bom igual a ele, cara. Eu vim dali. Então, quer dizer, essa autocobrança, esse modelo, me fez ser também um cara melhor. Veja, aí eu falo da importância da família. Da família como modelo, primeiro. Sim. E aí, se você tem bons modelos, pô, se a relação com o pai é bacana, se a relação com a mãe é bacana, muito provavelmente você vai ser um cara bacana. Porque você já tem um modelo muito bom. Você já tem ali aquilo que serve como parâmetro para você, que já é um parâmetro já de alto nível. Então, como é legal, por exemplo, você conhecer amigos dos seus pais que falam, pô, teu pai é 10, tua mãe é bacana demais. E aí começar a fazer elogios pro teu pai, pra tua mãe, e você olha pra você e você fala assim, caramba, eu sou filho desse cara, eu sou filho dessa dona. Então, cara, eu tenho uma baita de uma responsa. Isso é bacana por quê? Porque eleva o teu nível de qualidade. Você começa a falar assim, pô, eu tenho que fazer jus a esse nome, a essa história. E isso não é demérito, não é uma cobrança ruim. Não, é aquilo que vai te melhorar na vida. Isso é a consolidação de um legado que teu pai e tua mãe deixa. Porque o legado é o que você deixa nas pessoas. Nas pessoas. Herança é o que você deixa para as pessoas. Então fica claro aqui que você percebeu, né? Esse legado que seu pai deixa. E né? pô, aí, ética, né? É isso. Pô. Trabalho, responsabilidade. Enfim, aí o que a gente faz com esse caldo todo? Claro, você também consegue identificar os defeitos, aquilo que precisa ser melhorado, como você bem falou, né, na outra live, na outra gravação. Quer dizer, não é que as pessoas sejam perfeitas, não é que meu pai seja perfeito, minha mãe seja perfeita. Não, cara, é porque eu consigo extrair de tudo que eles são esse sumo de coisas boas. E isso, cara, eu preciso trazer pra mim. Isso eu preciso trazer pra mim. Por quê? Porque já tem ali um modelo bacana nessas questões. Então eu preciso preservar isso. O que eu preciso fazer, então, como indivíduo dessa geração seguinte? Pô, eu já tenho isso que é bom, que já veio como herança, legado dos meus pais. Então eu já vou partir de um ponto que não é do zero. Show. Então eu vou ser eles melhorados. Isso, uma versão melhor. Olha só que bacana. Legal. Então se eles são a versão lá 1.0, cara, eu vou ser a versão 2.0. GLS Turbo. GLS Turbo, exatamente. Tal, né? Com capota e tudo mais. Cavalos. E aí, cara, a tendência é que teu filho seja muito melhor que você. Legal. E a gente vai melhorando o mundo através desse seio familiar. É isso. É a questão, né? O seu teto tem que ser o chão do seu filho, né, cara? Exatamente. E o que é bacana que você traz, eu quero deixar pra você aí, eu tenho certeza absoluta que, cara, com essa história do Fabrício, que é uma de várias, você conseguiu tirar vários insights, algumas reflexões pra sua vida, como eu tirei aqui. Então, antes de a gente terminar, cara, escreve aí, quero que você escreva aí quais foram os insights, escreve aí nos comentários quais foram os insights dessa história, onde você se identificou, o que trouxe pra você essa história do Fabrício, porque assim, além de me emocionar muito, você viu ele aqui emocionado, né? Ele trouxe, cara, por mais que você não tenha, sabe, essa família perfeita de propaganda, de margarina, não é isso que a gente quer. É mostrar pra você que é possível, que se você for intencional, você também consegue. Não é tentar, é fazer de fato, é decidir fazer. Olha a questão do perdão, olha o que o perdão faz, consegue unir gerações, né? Olha o que o perdão, eu consegui pegar da história dele, o perdão, né, de um pai, de um filho, olha o que gerou numa geração, porque ali a gente vocês, não sei se vocês perceberam, ali não se tratava só dos irmãos, mas dos filhos, dos netos, olha o que essa galera viveu naquele momento, aquela atmosfera que foi criada por conta de uma decisão de pedir perdão, cara.
uma atmosfera que com certeza contagiou gerações. Ou você acha que o neto, o bisneto não viu aquilo, não sentiu, por mais que não entendeu, mas ele sentiu aquilo, cara. É uma atmosfera, pensa numa atmosfera que foi criada. Aquilo entra, aquilo, sabe, faz parte da gente, contagia, você vai levar para sua vida. Outra coisa que ele trouxe aqui do pai, né? Olha só, cara, reconhecer o pai é uma referência daquilo que ele é hoje. E que você acredita e com certeza seus filhos serão a versão melhorada. Então é isso que eu quero trazer para você hoje, sabe? Há tempo ainda. Nós estamos chegando no final do ano. Você estava esperando desculpa, que eu creio que não precisa de desculpa, mas você estava esperando uma. Está aqui para você viver coisas que o Fabrício viveu. É possível, basta querer. Não é só precisar, é querer, chegar e decidir. Faça acontecer na sua vida. Faça isso, você vai ver que não se trata só de você. Trata-se dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, de uma geração que vai vir depois de você. Então, essa é a mensagem. Cara, Fabrício, eu me sinto muito feliz e me honrado hoje de escutar uma história da tua vida, porque para mim, eu amo isso, cara, essa coisa de reconciliação, porque isso faz a gente romper, cara. Isso faz a gente romper, sabe? Isso abre um horizonte na sua vida que você não tinha. E você deu um exemplo muito bom, sabe? Aquele do elástico que fica em volta de você tentando sair do lugar. Se você parar, você é capaz até de cair para trás, cara. Né? Porque puxa mesmo. Puxa. Então olha que legal, às vezes você fica gastando energia. Cara, é soltar isso, cara. Deixa fluir, deixa correr. Energia inútil, né? Cara, que honrado. Me senti honrado em conhecer a tua história, um pedaço dela, né? Que faz muito sentido. Aumenta o sarrafo, começa isso, 2022 cara, lá em cima, em alto nível. Tenho certeza que você vai viver grandes experiências se você fizer isso na tua família. E compartilha essa experiência. Você vai viver, ó, depois do final do ano. Se você decidir viver histórias como essa, compartilha para nós, escreve e fala, cara, eu vivi aquilo também. Olha, Fabrício, você foi inspirador para minha vida, porque eu tomei a decisão de me reconciliar, de buscar o meu pai, era separado também, meus pais. Eu busquei o meu pai, eu fui atrás dele e vi coisas nele que eu tinha também. Então isso foi para mim libertador. Se você decidir, cara, compartilha com a gente isso. A gente quer também conhecer a tua história e por que não trazer você aqui para contar a história como o Fabrício. Beleza? Te esperamos. Isso aí. E olha, até 2022. Até 2022. Um bom Natal para você, um feliz ano novo, um ano realmente renovador. É uma nova estação, é um novo ciclo. Você vai ter a oportunidade de recomeços. Então recomece. Sucesso, e olha, obrigado. Muito sucesso. Obrigado por você. Felicidade, saúde. Estar conosco este ano. Esperamos você no próximo ano aqui junto no Dynamos Podcast. Assim como a gente agradece e espera que o Liderar esteja com a gente, que a Legacy esteja com a gente, SCT esteja com a gente, serviços, consultoria e tecnologia, né, esteja galera com a bacana gente. Aí, se você precisar de consultoria na área de TI, se você está precisando de soluções tecnológicas, os caras que comandam tudo aqui. Então, se você tem uma empresa que precisa aí de assessoria, está com problema lá na sua programação, está precisando desenvolver algum sistema, procura os caras são fera. 2022 é o momento de romper. Tecnologia é tudo, viu? Você precisa de treinamento também, eles dão treinamento nessa área, mas também agradeço aí a A3, assessoria e consultoria, e a Training Expert Treinamentos. Legacy Design, esse ambiente disposto pra gente também, parceiraço que começou essa empreitada com a gente. Valeu, Cristiano. Valeu pela força e pela estar com a gente esse ano aí todinho. É isso aí. E você que quer estar com a gente, cara, entre em contato aí com a galera daqui que tá comandando isso e você vai saber como tá fazendo parte dessa nossa história. Grande abraço pra você.